Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Todo mundo se cuidando, vocês estão vendo que os casos estão aumentando aqui, muito cuidado, hein? Mantenham-se isolados, não vão fazer loucuras, use máscara. Bom, hoje é dia de atividades de matemática e para isso vamos à nossa mini videoaula de hoje. Espero que vocês tenham assistido as videoaulas do Centro de Mídias. Caso não, eu já estou colocando o link de onde elas estão no YouTube para vocês. É só acessar para ver. Apesar de um pouco longas, mas elas são importantes porque elas trazem atividades do caderno do aluno. Vocês vão completando o caderno de vocês, tá? Quando as atividades presenciais voltarem, nós vamos estar vendo esse caderno, o que vocês fizeram nele. E não deixe de mandar as atividades semanais de vocês. É muito importante que isso aconteça. Garanta sua nota agora. Aproveite que você pode fazer no conforto da sua casa, com consulta, né? Aproveite que a gente está disponibilizando todos esses materiais para vocês. Então vamos à aula de hoje. Vamos lá. A aula de hoje é um tema muito fácil. Vocês vão gostar. Tranquilo, tranquilão. Trata-se de notação científica. O que é isso, notação científica? Tem gente que já viu algo em relação a isso, tem gente que ainda não. Nós vamos ver juntos agora. Notação científica serve para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Vocês já imaginaram os biólogos que trabalham com números muito pequenos, né? Para enxergar aqueles células, né? O tamanho é minúsculo. E não precisa ir tão longe da nossa realidade. Hoje a gente, no nosso próprio equipamento, no nosso próprio celular, hoje tem microchips da ordem de nanômetros, né? Hoje se fala muito em nanotecnologia. E quanto menor é esse microchip que tem dentro dos processadores, né? Dos aparelhos, menos bateria ele gasta. Então, é um tema até atual, escrever números tão pequenos assim. E por outro lado, nós temos números muito grandes, como por exemplo os que utilizam os cientistas, os astrônomos, para medir distâncias entre planetas, entre galáxias, entre estrelas, né? Então nós vamos ter uma ideia aqui de como que esse pessoal todo utiliza da matemática para escrever esses tipos de números, ou muito grande ou muito pequenos. Vamos começar relembrando aqui um pouquinho das potências de 10. Potências de 10 a gente viu, né? Para quem lembra da potenciação, potência de 10, ela segue uma certa regrinha que nós vamos lembrar aqui agora. 10 elevado a zero, todo número elevado a zero dá sempre 1, né? Vou mudar aqui a cor. Todo número elevado a zero dá sempre 1. Opa, se eu não mudar aqui não vai. 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. É 10 mesmo. 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Opa, está aparecendo mais zeros. Cada vez que a gente vai aumentando, aqui vai aumentando a quantidade de zeros, né? Parece que é isso a proposta. Vamos confirmar. 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 a gente sabe que é 100, 10 ao quadrado. Então é só pegar o 100 e multiplicar por 10 novamente. 100 vezes 10, 1000. Olha, apareceu mais um zero. E 10 elevado à quarta, pega o anterior, que é 10 elevado ao cubo, e multiplica por 10 novamente. Então, 1000 vezes 10, 10 mil. 10 mil. Agora, eu quero que você perceba que a quantidade de zeros que está aparecendo nesse resultado é exatamente igual o número que está aqui no expoente, certo? 4 zeros, ou 10 mil, quer dizer que é 10 elevado à quarta. Olha lá. 3 zerinhos aqui no 1000 significa que é 10 elevado ao cubo, expoente 3. Expoente 3, 3 zeros. Ah, tem coisa aí, né? 100 tem 2 zerinhos. Por isso que o 100 é 10 ao quadrado. Elevado a 2, 2 zeros. 10 elevado a 1, o expoente 1
significa que vai ter um zero só. E o expoente zero significa que não tem nenhum zero. Ou seja, é só o número 1. Tá? Então, uma regrinha que a gente poderia pensar para a construção das potências de 10 é o seguinte. Todas as potências de 10 com expoentes, esses expoentes aqui vão ter expoentes, números naturais, né? De 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Os números positivos e o zero. Todas elas vão ser formadas pelo número 1, acrescentando-se a quantidade de zeros marcada aqui no expoente. Fácil, né? 10 elevado à quinta, se eu fosse continuar, seria o número 1 com 5 zeros. Daria 100 mil. 10 elevado à sexta, se eu fosse continuar, seria o número 1 com 6 zeros. 1 milhão. E assim por diante. Agora vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma lembrada aqui. O que significa o expoente ser negativo? Também são propriedades de potência, né, da potenciação. Eu preciso lembrar que toda vez que meu expoente for negativo, se eu quiser calcular essa potência, quanto dá o resultado dessa potência, primeiro eu tenho que mexer nesse expoente, eu tenho que tornar esse expoente negativo. Aliás, desculpe, positivo, né? Ele já está negativo e a gente torna o expoente positivo. Que jeito? Ué, simples. Invertendo-se a base. Sim, o inverso. A base é 10. Qual que seria o inverso de 10? O inverso de um número é sempre 1 sobre esse número. Então, lembrando que o 10 é um número inteiro, um número natural também, não tem nada no denominador dele, é o 1, não é verdade? A gente pode escrever um número na forma de fração dessa maneira, colocando-se 1 embaixo. 10 sobre 1 é 10. Então, se a gente for escrever o inverso desse número, esse 1 que está aqui embaixo no denominador vai para cima, no numerador, e o 10 que estava aqui em cima no numerador da fração vem aqui embaixo no denominador. Então, 10 sobre 1, ou 10, o inverso desse número é 1/10. Ah, tá. Então eu vou usar esse inverso toda vez que o meu expoente for negativo, ok? Então a gente inverte a base, o inverso de 10 é 1/10, e aí o meu expoente se torna positivo. O que era menos 1 fica igual a 1. Agora é só resolver a potência com essa fração. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. É 1/10 nesse caso. E o que seria 1/10 transformando a fraçãozinha em número decimal? Fração decimal transformando em número decimal. 1/10 é 0,1. Todo mundo sabe que é a primeira casa decimal depois da vírgula, à direita da vírgula, se chama décimos. Então, se eu tenho 1/10, é o número 1 nessa primeira casinha. Pronto. 0 inteiros, né? 1/10. 1/10. Continuando. 10 elevado a menos 2. Vou fazer a mesma coisa. O expoente negativo, o que acontece com a base? Inverte. Fica 1 sobre 10. E aí o nosso expoente se torna positivo. Bom, agora eu preciso elevar ao quadrado essa fração. Para levar uma fração ao quadrado, eu faço as duas coisas. Eu faço o numerador ao quadrado e também o denominador ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1, e 2 elevado ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Nós já até fizemos aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, 100. Agora isso, em número decimal, o que vai acontecer? 1/100. Como é que eu escrevo 1/100? É o número 1 na segunda casa decimal, na casa dos centésimos. Então é 0,01. Pronto, está aqui o 1 na segunda casa decimal. Então, de uma maneira mais sucinta, se eu associar, se o expoente for negativo, o número vai começar com 0 e o número 1 vai aparecer na casa decimal em que o expoente está marcando. Na casa número 1, na casa número 2. Esse, com certeza, né, da mesma maneira, sem fazer todos esses cálculos, o resultado será, com 3 casas, nós temos milésimos. 0,001 é o número 1, então, na terceira casa.
E esse último, 10 elevado a menos 4, seria então o número 1 na quarta casa. A quarta casa chama-se décimos de milésimo. Então é um décimo de milésimo. Atentem para o fato de que o número 1 está na quarta casa. Então eu preciso de 3 zeros antes do número 1. Né? Completar com 3 casas para poder chegar na quarta. Essas 3 casas são zeros. A última é o número 1. Ok? Agora a gente pode ir definitivamente para o tema da aula de hoje, que é notação científica, que eu já disse para vocês, é uma maneira de escrever números grandes e números muito pequenos. Essa maneira tem uma regrinha. Está aqui a regra. Ó. Notação científica é um número A, depois eu vou falar o que é esse número A, um número A que vem antes, multiplicando uma potência de 10. Por isso que eu fiz uma pequena revisão aí de potência de 10. Um número A vezes uma potência de 10. 10 elevado a um certo expoente n. Esse n é um número pertencente ao conjunto Z. Conjunto Z, você lembra muito bem, é o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros podem ser o zero, os positivos ou os negativos também. Anteriormente aos zeros aqui, ao zero, tá? Números inteiros significa que o expoente pode ser zero, pode ser positivo e também pode ser negativo, ok? E sobre o número A, o que eu iria falar? O número A, a observaçãozinha dele está aqui, ó. Esse número que vem antes da potência, para a gente escrever qualquer número em notação científica, esse número Azinho aqui, ele está entre 1 e 10. Mas nota que tem aqui embaixo, ó, A está entre 1 e 10, ou seja, 1 é menor ou igual a A e A é menor do que 10. Significa que com esse risquinho de igual aqui embaixo, o A pode até valer 1, ok? Mas vocês estão vendo que aqui no 10 não tem o risquinho, então o A não pode chegar no 10. O A pode chegar até 9,999, né? Quantos 9 eu precisar, mas ali não vai chegar no 10. Tá ok? O 9 com bastante casas aí, decimais, mas nunca chega no 10. Então vamos aos exemplos. Com números vai se tornar mais fácil para a gente enxergar. Tá aqui, ó. Tá aqui esse número aqui. Vamos supor que esse número representa aproximadamente a distância entre a Terra e o Sol. São aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 3 zeros é 1000. Mais 3 zeros, milhões. Então, 150 milhões de quilômetros. Lembrando que não é correto colocar o pontinho de 3 em 3 casas. Tá? Já faz tempo que esse pontinho, para nós aqui no Brasil, não existe mais. Tá contrário às normas. Não põe o pontinho. Se você quiser observar que o número tem muitos zeros e que quiser uma maneira fácil de ler esse número, faça como eu estou fazendo aqui. Dê um espaço um pouquinho maior a cada 3 números, né? A cada 3 algarismos, para formarem as classes necessárias aqui. Aí você já sabe contar com mais facilidade. 3 zeros é 1000, com 3 zeros milhões, então eu tenho 150 milhões. Muito bem. Vamos transformar esse número em notação científica. Para isso a gente vai precisar transformar esse número num valor de A. Esse A, a única regra é que ele esteja entre 1 e 10. Então, 150 milhões é um número muito grande. Eu preciso transformar esse número aqui num número pequeno, que vai de 1 até 10. Para isso, gente, a gente utiliza a nossa querida vírgula. É só mexer com a vírgula. Vocês estão vendo que esse número enorme aqui, 150 milhões, ele não tem vírgula. Por quê? Porque ele é um número inteiro. O número inteiro não tem vírgula. Quando o número é inteiro, ele não tem vírgula, a vírgula se encontra então parada no final dele. A vírgula, na verdade, está no finalzinho dele. Tá? É 150 milhões, vírgula, nada, vírgula zero. Tá? Então a vírgula está aqui. Nesse momento a vírgula está aqui. Eu vou deslocar essa vírgula para ficar entre 2 algarismos aqui, até que a parte que fique à esquerda da vírgula, né, a parte inteira, fique um número entre 1 e 10, não valendo o próprio 10, até 9, alguma coisa.
Ok? Então, aonde que eu tenho que colocar essa vírgula? Será que eu posso colocar essa vírgula aqui? Não pode, né? Porque se eu colocar a vírgula aqui, tudo que ficar à esquerda, ou seja, vai ficar 150. 150 é um número muito grande para escrever em notação científica. Só pode ser de 1 até 10, moçada. 150 é grande demais. Ah, então eu vou vir com a vírgula, mais uma casinha para a esquerda? Também não dá, porque aí fica 15. 15 é muito grande, segundo a nossa regrinha aqui. Então, onde nós seremos obrigados a colocar a vírgula? Exatamente, entre o 1 e o 5. Aqui no meio, ó. Aqui. Então, esse numerinho A, que faz parte da regrinha, é esse número aí. Vai ser o 1,5. Notem que colocando a vírgula aqui, o 1 fica na parte inteira, né, à esquerda da vírgula, o 5 fica na primeira casa decimal. Ah, professor, e esse monte de zeros aqui são algarismos não significativos, ou seja, como eles estão à direita da vírgula, no final, né, no final do número, eu não preciso colocá-los. Ok? Tá aí, ó, como facilita muito a notação científica. Esse número enorme, 150 milhões, eu vou escrever o comecinho dele só com 1,5. Pronto. Seguindo a nossa regra, eu tenho que multiplicar isso por uma potência de 10. Ah, agora que está a mágica. Agora que está o truque. A potência de 10 sempre vai ser 10, ok? Porque o nosso sistema é o sistema de numeração decimal, aquele que, se eu ando com a vírgula, cada casa que eu ando com a vírgula, eu estou aumentando ou diminuindo de 10 em 10, não é isso? Multiplicando ou dividindo por 10. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu andei quantas casas com a vírgula para chegar aonde eu quis? Ou seja, para chegar aqui entre o 1 e o 5. Nós andamos, olha, conta comigo, ó, a vírgula estava no final, né? Número inteiro está no final. Ó, andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas até a vírgula chegar exatamente entre o 1 e o 5. Então, o que eu tenho que fazer é escrever isso na potência. 10 elevado a 8. 10 elevado a 8. É o número 1 com 8 zeros, né? Que multiplica por 1,5. E esse é o resultado de 150 milhões. 150 milhões. Olha aí. Maravilha. Muito fácil, né? Vocês estão vendo que toda vez que a gente tem um número muito grande, o expoente nosso da potência aqui é sempre um número positivo, tá bom? Porque eu peguei um número muito grande e escrevi ele pequenininho, quer dizer, eu diminuí o número. Para compensar, eu tenho que aumentar no expoente da potência. Uma coisa compensa a outra, pessoal. Tanto é que esses números são equivalentes. 150 milhões é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a 8. Só que estão escritos de maneiras diferentes, só isso. Mas representam a mesma quantidade. Tá? Se eu diminuo o número, eu tenho que aumentar na potência. E quanto que eu aumento? A quantidade de casas que eu precisei andar para a vírgula chegar. Tá ok? Vamos ao exemplo 2. Tem mais exemplo, calma lá. Calma lá que não é no primeiro exemplo que às vezes a gente desperta aqui o negócio. 7 o que, gente? 7 o que é isso? Olha, 3 zeros é 1000, 6 zeros, milhões, 9 zeros, bilhões, 12 zeros, trilhões. Então esse número aqui é 7 trilhões. É um número muito grande. Muito, muito grande. Então, para começo de conversa, para transformar em notação científica, onde que nós teremos que colocar a vírgula? Teremos que colocar a vírgula, eu não tenho outro lugar, senão aqui, entre o 7 e o 0. Tá? Por quê? Porque a parte inteira vai ficar 7. 7 está entre 1 e 10? Tá, beleza. Então é ali mesmo que vai a vírgula. 7, precisa colocar vírgula? Precisa colocar vírgula 0? Não. Quando é vírgula 0, não precisa colocar. Só fica 7 então. Tá? Como eu já falei para vocês, esses zeros que aparecem depois da vírgula são algarismos não significativos. Não tem a mínima importância eu jogá-los fora aqui nesse momento. Então, esse 7, claro, vai ser multiplicado por uma potência de 10. Quantas casinhas mesmo a vírgula teve que andar para chegar até aqui? Teve que andar 3, 6, 9, 12 zerinhos.
12 casas. Então vai ficar 10 elevado a 12. Gente, é muito fácil. Notação científica é simples. Vamos para a próxima tela. Tem mais exemplos aqui. Olha só. Esse número aqui é 5.843.000. Bom, aonde que eu tenho que colocar a vírgula, pessoal? Posso colocar entre o 5 e o 8? Aliás, entre o 8 e o 4? Não, porque se eu colocar aqui vai ficar 58. 58 é muito grande. Tem que ser de 1 a 10. Então eu sou obrigado a colocar a vírgula aqui. Ó. Não tem, gente, não tem segredo. Tá? A vírgula só pode ir em algum lugar. Então vai ficar 5, nota aqui, 5, aí ó, eu tenho 8, 4, 3. Copia igualzinho. 8, 4, 3. Só não preciso copiar quando são zeros no final. Aí não precisa copiar. Os zeros é interessante, né? A gente não precisa escrever eles aqui, mas na hora de contar eles, como casa que a vírgula andou, aí a gente conta. Beleza? Aí a gente conta. Então, vezes 10 elevado a quanto, gente? Quantas casas a vírgula andou desde o finalzinho do número até chegar aqui entre o 5 e o 8? Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficou mesmo 10 elevado à sexta potência. Aí, só isso. Só isso. Mais um número grande aqui. Não tão grande que nem os outros, mas 9.754. Para passar isso para a notação científica, eu devo colocar a vírgula aqui? Não. É muito grande. 975 é muito grande. Aqui? Não. 97 ainda é muito grande. Então, a vírgula terá que ficar obrigatoriamente entre o 9 e o 7, para que o número fique 9,754. Ok? Aqui eu coloquei todos os números, porque eu não tinha nem zero. Todos são algarismos significativos. Então, eu tenho que colocar todos. Multiplicando isso por quanto? Pela potência de 10 e... Potência de 10 andou 1, 2, 3 casas apenas até chegar aqui. Então, é 10 elevado ao cubo. Ok, pessoal? Fácil, né? Vamos lá agora. Da mesma maneira que a gente tem números muito grandes, e às vezes quer colocar em notação científica, a gente pode ter também números muito pequenos, que é aquela velha história lá do pessoal que usa microscópio, que vai contar o tamanho de uma célula, né? Se a gente for estimar na videoaula do Centro de Mídias, eles escreveram, por exemplo, o tamanho do coronavírus, né? E esse tamanho é um número muito pequeno, mas muito pequeno. Então, exemplos de números pequenos para transformar em notação científica. É quase a mesma coisa, só que é o sentido contrário, né? Esse número pequeno, todos eles já vão ter a vírgula. Todos eles possuem a vírgula, porque eles são números decimais, muito pequenininhos, bem menores do que 1, né? Muito próximos de zero esses números são. Então todos eles já vão ter a vírgula. O que eu tenho que fazer é andar com a vírgula, só que agora eu vou andar com a vírgula não para a esquerda, que nem a gente estava fazendo, mas para a direita, no sentido contrário, até que se encaixe na regra de notação científica, ou seja, até eu ter um número que fique entre 1 e 10, não podendo ser 10, é claro. A parte inteira fica de 1 a 9, né? Então, por exemplo, se eu pego essa vírgula e coloco aqui, ainda fica 0,05. Não pode. Notação científica não pode começar com 0. Se eu coloco aqui, também é a mesma coisa. A notação científica começa com 0. Então, nesse caso, a vírgula vai ter que vir aqui, ó, no final, né, do número. À direita do 5, depois do 5. Então, ficará 5 vezes. Como eu não tenho mais nada depois do 5, só fica o 5. E a potência de 10, agora eu conto quantas casinhas que a vírgula teve que andar para a direita. 1, 2, 3 casinhas para a direita. Então aqui em cima eu vou anotar o número -3. Fica negativo porque a vírgula está andando para a direita. Esse número é muito pequeno. Nós aumentamos ele, né? Esse número aqui era 5 com 3 casas, 5 milésimos. Né? Aumentamos ele para 5. Se a gente aumentou o número, o que a gente tem que fazer com o expoente? Diminuir. Então a gente diminui para o número -3. Tá? Eu estou, na verdade, tirando 3 casas aqui. Então, anota isso, que você tirou 3 casas. Né? Andou 3 casas para a direita, é tirar
3 casas decimais. 10 elevado a menos 3. Todo número muito pequenininho, né, que começa com 0, alguma coisa, terá na sua notação científica a potência de 10 com expoente negativo, sempre negativo, tá bom? Essa é a diferença dos exemplos anteriores. Bom, vamos ver esse outro exemplo aqui que tem, parece ser bem maior. Aonde que nós temos que colocar a vírgula? Sempre começa o exercício assim, onde que eu tenho que colocar a vírgula? Pela regra de notação científica, tem que ficar um número entre 1 e 10. Bom, eu não posso colocar aqui, entre o 7 e o 9, porque vai ficar 17. 17 é muito grande, é maior que 10. Então, vai ter que ser, não tem outro jeito, ó, entre o 1 e o 7, né? Vai ser entre o 1 e o 7, para ficar 1,79. Copia normal, né, os algarismos que vêm depois da vírgula. Bom, e para ficar 1,79, quantas casinhas a vírgula vai ter que andar para vir aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Então aqui eu coloco o expoente negativo, menos 6. Fácil, pessoal? Moleza? Quando o número é grande, a vírgula anda para a esquerda, aumenta o expoente. Quando o número é muito pequeno, a vírgula tem que andar para a direita, diminui o expoente. Vai ficando negativo. Ok? Vamos continuar. Aqui em cima. Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu tenho aqui os números em notação científica e eu quero, por exemplo, passar eles para o sistema decimal. Vocês vão ter atividades assim para fazer também. Que é o contrário, né? Que é o contrário. Olha, esse número está com a potência 10 elevado a 8. Então já desconfia, ele é um número muito grande, né? Então eu aconselho fazer o seguinte. Escreva o número sem a vírgula, ó, 4, 5 e o 3, sem a vírgula. Opa, esqueci de mudar aqui. Escreva o número sem a vírgula. Está aqui. Aonde estava a vírgula? A vírgula estava entre o 4 e o 5, correto? Estava aqui. Quantas casas que eu tenho que andar agora? São 8 casas. Quer dizer que esse número aqui tinha 8 casas, pessoal. 8 casas aqui à direita. Tinha o 5, tinha o 3 e com certeza ele tinha mais. Já são 2 casas aqui, né? Ó. São 2 casas, o 5 e o 3. E ele tinha mais, para dar 8 aqui em cima, ele tinha mais 6 zeros depois. Então são esses 6 zeros que nós vamos completar aqui agora, no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês lembram, né, que quando a gente coloca a vírgula, os algarismos não significativos, ou seja, os zeros, a gente exclui. Então agora a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que pensar que o número aqui é tão grande que está faltando casa decimal. Cadê as casas decimais? São os zeros que foram jogados fora, né? 8 casas, a vírgula estava aqui. Agora conta para ver se deu 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, está aqui o número inteiro no sistema decimal, a vírgula no final dele, né? Não precisa colocar a vírgula no final. Tudo bem. 6 vezes 10 elevado à quarta. A mesma coisa, vai ser um número grande. Escreva o número 6. Como não tem mais nada, é só o número 6, já coloca lá a quantidade de zeros que está informando aqui. 10 elevado à quarta. Então eu vou colocar 4 casas, ou seja, 4 zeros que estão faltando. 1, 2, 3, 4. Dessa maneira, né? Se eu fosse transformar em notação científica, 1, 2, 3, 4, ficará 6 elevado à quarta. Agora, esses dois últimos exemplos é o contrário, né? Vocês estão vendo que tem expoente negativo. Então, serão números que começam com 0, 0, são números pequenininhos, que começam com 0. Tá, então eu vou começar com 0, vírgula, e esse 1 e esse 4 vai aonde? Bom, aí eu vou olhar aqui. Aqui está escrito que o expoente é menos 5. Significa que entre esse lugar e esse lugar aqui, onde a vírgula ficou, tem 5 casas. Tem 5 casas. Bom, depois do 1, né, a vírgula está depois do 1 e antes do 4. Ou seja, se eu for devolver a quantidade de casas que estão faltando, né,
Ou seja, eu vou ter que devolver 5 casas. Então, uma casa já é o número 1, que eu vou pular, né? Então está faltando 4 zeros, na verdade. 1, 2, 3, 4. Aí vem o número 1, que está aqui. E aí no finalzinho vem o número 4, que também está aqui. Confere, olha, a vírgula estava entre 1 e o 4, estava aqui. Confere, anda com a vírgula para ver se não dá 5 casas até onde ela ficou agora. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 0,000014. Nossa, até ruim de falar, né? De tanto zero. Então, esse númerozinho aqui, ele vai ficar, esse aqui, o 1 e o 4, sempre vai ficar lá no finalzinho, né? E aí a gente vai completando as casas que faltam. Quer ver esse daqui? Olha só, a mesma coisa, ó. 9998 é elevado a menos 3. Calma lá. 9998. Tá aqui o número. Onde que a vírgula estava? Estava aqui, entre esses dois primeiros números 9. Então, a vírgula não vai ficar mais aqui. A vírgula vai ser deslocada para a esquerda. Quantas casas? 3 casas. Deixa eu apagar isso aqui, porque né, vai que alguém pensa que é um pontinho, não é. Então, a vírgula estava aqui, vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Uma casa é o 9, está faltando 2. Não tem, então coloco 0, 0. E aí sim vem a vírgula, onde a vírgula deve ficar, e aí o 0 da parte inteira. Faça as continhas, vê se deslocou realmente a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Aqui, né? 9,998. Exatamente o que estava aqui, ó. Ok? Vocês viram que é o contrário, né? É fazer o contrário. Começa de trás para frente. Pega esse número, 1,4, sem vírgula, coloca ele no final. A vírgula estaria aqui, né? Ó, entre o 1 e o 4. E aí conta 5 casas para a esquerda. Complete com os zeros as casas que estão faltando. A mesma coisa aqui. Coloca o 9998. A vírgula estaria aqui entre os dois primeiros 9. E anda 3 casas para a esquerda, completando os zeros, as casas que estão faltando. Andou uma casa, é o 9. Para andar 3 casas, está faltando 2. 1, 2, aí vem a vírgula, pessoal. Não tem erro. É uma questão de saber onde coloca a vírgula. Mas vamos continuar, vamos lá. Vamos lá. Essa aula é um pouco longa, gente, mas é necessário. E isso que ainda ficou assunto para falar em outras aulas a respeito disso ainda, tá? Veja só. Aqui nós temos a maneira correta de se comparar dois números que estão, né, em notação científica. O que é comparar? É dizer quem é o menor, ou dizer quem é maior. Sinal de menor, vocês conhecem, esse daqui. O sinalzinho de maior que a gente usa em matemática é esse daqui, apontando para a direita. De menor aponta para a esquerda. Então tá aqui, ó. 3,1 vezes 10 elevado à quinta é menor ou é maior do que 1,21 vezes 10 elevado à sétima? A primeira impressão, quando eu olho no começo do número, 3,1 é maior que 1,21. Mas nós não podemos comparar notação científica assim. Por quê? Porque as potências de 10 que vão dizer quem é maior e quem é menor. Tá? E nesse caso, as potências de 10 são diferentes. Você viu que aqui eu tenho 10 elevado à quinta e do lado direito 10 elevado à sétima. Para a gente poder comparar uma com a outra, nós temos que transformar uma delas para ficarem iguais. Né? Ou eu transformo essa potência que tem o 5 em uma potência elevado a 7, ou eu faço o contrário. Ou essa que está elevada a 7 eu transformo numa que está para ficar 10 elevado à quinta. Tá? E lembre que o que você faz com a potência, se você aumenta a sua potência, seu expoente, no caso você vai ter que diminuir o seu número. Aqui, se você diminui a sua potência, você vai ter que aumentar o seu número. Então, nesse caso aqui, o que eu acho, né, quando os expoentes são positivos, bonitinhos assim, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: pega o expoente que é maior e diminui ele. Tá? Ao invés de 10 elevado à sétima, eu vou escrever 10 elevado à quinta também. Para quê? Para combinar com o outro lá, que também é 10 elevado à quinta. Tá? Porque se as potências forem iguais, aí eu tenho condições de julgar
qual número que é maior e qual que é menor. Tá? Porque vai ficar só o número da frente da potência. Né? As potências eu elimino, vamos dizer assim, porque serão as mesmas. Então eu vou diminuir essa potência aqui. O expoente é 7 para expoente 5. Quanto que eu diminuí aqui? Eu tirei 2, foi isso? Eu fiz aqui menos 2, tirei 2. Então eu vou lembrar que eu estou tirando 2 aqui e eu vou fazer o contrário com o número. Ao invés de tirar 2, eu vou aumentar 2 casas nele. Tá? Eu vou aumentar o número. 1 é muito, 1,21 é um número pequeno. Eu vou aumentar 2 casas nesse número. Se eu aumentar uma casa, a vírgula vem para cá, para a direita, vai ficar 12,1, mas eu tenho que aumentar mais uma casa ainda, né? Para ser o sentido oposto do que eu fiz com o expoente. Diminui o expoente, aumenta o número na mesma quantidade de casas, né? Então eu diminui 2, aqui eu vou aumentar 2 casas, ou seja, a vírgula vai vir aqui no final. Vai ficar 121, né? Vírgula 0, ou seja, não precisa, quando a vírgula está no final do número, não precisa colocar. 121 vezes 10 à quinta. Pronto, agora eu tenho condições de dizer qual número é maior. 10 à quinta, 10 à quinta. Beleza, está na mesma. Agora aqui eu tenho o número 3,1 e aqui eu tenho o número 121. É claro, né? 3,1 é bem menor do que 121, né? Se você olha só no número antes da potência, você não tem essa noção. É necessário transformar esse expoente aqui para a gente poder comparar. E utilizando o mesmo princípio, nós vamos fazer a última tela de hoje aqui, que é a soma e a subtração. Começando operações com potências. Tá? Operação da soma, que eu tenho um exemplo de somar, sinalzinho de mais, e aqui eu tenho um exemplo de subtrair, sinalzinho de menos. Tá? Para somar e subtrair números em notação científica, direto aqui, professor, eu não posso transformar esse número no sistema decimal, os dois, fazer a soma e voltar. Poxa, que trabalhão, hein? Não, é muito mais fácil fazer já direto em notação científica, tá? É muito mais fácil. Basta que você faça aquilo que eu fiz no exemplo anterior. O quê? Para somar e para subtrair, as potências, pessoal, tem que serem as mesmas, ou seja, tem que estar com os mesmos expoentes. Aqui não está, né? 10 elevado ao cubo, 10 elevado ao quadrado. Qual foi a dica que eu dei para vocês, então? Pega aquela que está com o expoente maior, no caso é 3, a outra é menor, é 2, né? Pega essa que está com o expoente maior, e transforma na outra. Vou abaixar ela. Eu vou baixar o 10 ao cubo para 10 ao quadrado, para ficar combinando então com a outra potência. Quanto que eu tive que abaixar, diminuir? De 3 caiu para 2. Caiu 1, né? Caiu 1. Significa que aqui, com o número aqui, com o valorzinho do A, que é o número que vem junto com a potência, esse valorzinho A aqui, nós vamos fazer o contrário, vamos aumentar uma casa. Vamos aumentar esse número. Esse número era 2,7. Se eu aumentar uma casa, a vírgula vem para a direita, vai ficar 27. Maravilha, olha aí, que bonito. Diminui a potência, aumenta o número. Tá? Aumentei uma casa no caso, porque diminuiu um expoente aqui. A outra eu copio, porque a outra já está 10 ao quadrado, vou deixar assim. E agora, para fazer a continha de fato, você vai copiar a mesma potência, quer dizer, o resultado também vai ficar com 10 elevado ao quadrado. Ok? E agora eu preciso somente somar o 27 que está aqui no começo, esse 27, com 4,9. Olha, se eu somar 27 com mais 4, vai dar 31, não é isso? 27 com 4 dá 31. Então, 31,9. Pronto. 31,9 vezes 10 elevado ao quadrado. Ok? Professor, mas esse número, ele não está em notação científica. Não está. Não? Claro que não. Não porque o número que veio junto antes da potência, olha só, é um número muito grande. 31, moçada. Né?
Vocês sabem que esse númerozinho aqui só pode ficar entre 1 e 10, né? Não é isso? Então vamos diminuir ele. Está muito grande, vamos diminuir. Como é que diminui? Pega a vírgula e tira do lugar. Põe para cá. Então ele vai ficar 3,19. Mexi na vírgula uma casa para a esquerda. Fazendo isso eu diminuí o número. Olha lá, hein? Diminuí o número. Se eu diminuir o número, aumenta o seu expoente. Quantas casas? Uma só. Então o meu expoente, que era 2 aqui, vai ficar 3. Pronto. E assim a gente brinca de aumentar e diminuir os expoentes conforme a nossa necessidade. Tá? Então a soma deu 3,19 vezes 10 ao cubo. Quando que você vai olhar para isso daqui e vai adivinhar que vai dar isso? Complicado, né? Eu tenho que fazer as operações. Tá? Primeiro, passa para a mesma potência, né? Depois que ficou na mesma potência, a potência continua a mesma e você soma os coeficientes, o valorzinho de A dos dois, né? Soma 27 com 4,9. Aí deu um valor mais alto do que podia, 31,9 é muito grande, diminui ele uma casa para cá, aumenta o no expoente. Perfeito? E o último exemplo de hoje, vou fazer com outra cor aqui para destacar. Também é muito parecido, só que agora é uma subtração. E, de propósito, trouxe um exemplo aqui em que os expoentes são diferentes, só que os expoentes agora são negativos, moçada. O que vai acontecer? Eu vou usar o mesmo princípio. É interessante que esse número 1,23 é menor do que 3,08, né? É menor. Então, para tirar, né, se eu for tirar, se eu pudesse tirar do jeito que está aqui, né, não posso, porque os expoentes são diferentes. Mas se eu pudesse tirar, iria dar número negativo, certo? Então, seria mais fácil para a gente tentar aumentar esse 1,23. O que você acha? O que você acha de aumentar esse número? Aí fica um número maior, aí vai dar para tirar 3,08. Ah, legal. Se eu posso aumentar quantas casas? Vou aumentar uma casa só, né? Por quê? Porque se eu aumentar esse número uma casa, o que vai acontecer com o expoente mesmo? Quando aumenta o número, o que acontece com o expoente? Diminui, não é isso? Ai, ai, ai. O expoente já é negativo, moçada, já é menos 4. Se eu diminuir ele mais 1, quer dizer, tirar 1 ainda dele, quanto que vai ficar? Para isso eu vou fazer o desenho, né? Tem gente que pergunta, professor, desenha. Então eu desenho. 0, lembrando dos números inteiros negativos aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Nós estamos aqui, ó, no menos 4. Se eu pego o número menos 4 e tiro mais um número dele, tiro mais uma unidade, vai cair aonde? Pessoal, não cai no menos 3, cai no menos 5. Lembra que do lado esquerdo, do lado negativo, os números são o contrário. Então, quanto mais para a esquerda, menor o número é. Menos 4, diminui 1, dá menos 5. Menos 5, se eu diminuir 1, menos 6. Menos 6, se eu diminuir 1, menos 7. Então, professor, então se eu for para a direita eu aumento? Sim. Se for para a direita, você está aumentando, está ficando mais próximo do zero. Sempre para a direita os números são maiores, para a esquerda nossa os números são menores, né? Essa regra não muda. Então tá bom, então eu vou fazer isso. Porque aumentando uma casa aqui vai ficar 12,3. Ok? A vírgula passou uma casa para frente. Ficou 12, o número ficou maior. 12,3. Esse 12 parecendo um Z, né? Vezes 10 elevado. Se eu aumentei uma casa, aumentei o número em uma casa, o meu expoente vai diminuir uma unidade. Então, menos 4 ele vai voltar mais para a esquerda, vai diminuir, vai ficar menos 5. E aí vai ficar igual ao expoente da outra potência. Olha que bonito. Aí vai facilitar muito, né? Então, copia a outra potência. Pronto. E agora que os expoentes são os mesmos, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5, copia a potência igualzinha, 10 elevado a menos 5, e é só fazer a subtração. 12,3
tira 3,08. Vamos ver se cabe essa continha. Vou fazer aqui em cima, tá? Ó, 12,3 menos, ó, o 3 aqui é unidade, né? Unidade debaixo de unidade, ó, 3,08. Ah, o número de cima não tem a segunda casa, então completa com 0, ok? 0 não dá para tirar 8, empresta. Empresta do 3, fica 2, aí fica 10. 10 tira 8, 2. 2 tira nada é 2. 2 não dá para tirar 3, pega emprestado do 1 aqui, fica 12. 12 tira 3, 12 menos 3, pessoal, 9. 9,22. Tá aqui então o resultado. Tá? Você viu que a potência a gente manteve, só faz a subtração com os coeficientes, né? 12,3 menos 3,08. Deu 9,22. Perfeito? Bom, gente, vou deixar para vocês então as atividades. Eu espero que vocês consigam fazer. Tentem, tá? E então, qualquer dúvida, pergunta lá. Pode perguntar no Zap, pode perguntar no grupo que a gente formou essa semana. Temos um grupo específico para disciplina de matemática agora. Vocês ficam mais à vontade para perguntar. A dúvida de um de vocês pode ser a dúvida do outro. E se quiser também pode perguntar no particular. Valeu? Falou, moçada. Até a próxima.